Vamos agora 8 horas em ponto, horário de Brasília, com Gabriela Garcia. Vamos falar sobre o tamanho da população brasileira. O Brasil tem 213 milhões e 400 mil habitantes. É o que aponta a estimativa do IBGE. E aí, né, Gabi, saber o tamanho da população brasileira é importante porque, por exemplo, serve de referência para indicadores sociais, para indicadores econômicos. Traz para a gente o retrato de Brasil, segundo essa estimativa do IBGE. Gabi, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Essa estimativa do IBGE divulgada hoje mostra, então, como você acabou de dizer, que a população brasileira aumentou. A gente tem, então, esse número, essa estimativa de 213 milhões 421 mil e 37 habitantes. É um aumento em relação ao censo demográfico de 2022, um aumento de de um pouco mais de 10 milhões de pessoas. Então, é um aumento bastante significativo. E para explicar para vocês a diferença entre estimativas como essa e o censo ele faz a contagem de pessoas e domicílios. Já estimativas como essa que a gente está falando englobam outros indicadores, como taxa de natalidade e de mortalidade. E essas estimativas elas são utilizadas como parâmetros para o Tribunal de Contas da União calcular a distribuição de recursos a estados e municípios. Então agora vamos falar dos destaques, né, por unidades da federação. A gente tem São Paulo como o estado com o maior número de habitantes, são pouco mais de 46 milhões de pessoas. Destaque também para Minas Gerais e Rio de Janeiro, estão entre os estados mais populosos. Já o estado com a menor população é Roraima, onde há 738 mil habitantes. Ainda assim, é o estado onde maior cresceu o número de habitantes. A gente tem também um crescimento de 3%. Enquanto isso, os menores crescimentos foram registrados no Rio de Janeiro e Alagoas, seguido pelo Rio Grande do Sul. Então, a gente tem esses números divulgados hoje pelo IBGE da população brasileira aumentando em mais de 10 milhões de pessoas em relação ao censo demográfico de 2022, mas é importante ressaltar que o IBGE também estima que a população brasileira deve crescer até 2041 e aí a partir do ano seguinte, 2042, esse ano deve ser o ponto de inflexão quando a população brasileira deve então começar a diminuir, fazer o caminho contrário, né, Carol? Mas nesse momento a gente tem então esses dados, essa estimativa divulgada pelo IBGE, o número de brasileiros crescendo aqui no país. Eu volto contigo.